Acontece no psiquismo, dá-se igualmente no domínio espírita. Diz ainda Allan Kardec o seguinte: seria elaborar em erro se acreditasse que tal espécie de obsessão só atinge as pessoas simples, ignorantes e desprovidas de juízo. Porém, os homens mais espirituais, mais instruídos e mais inteligentes sobre outros respeitos não se acham isentos dela, o que prova que essa aberração é o efeito de uma causa estranha da qual suportam a influência. Aqui, e principalmente quando se trata de pessoas moralistas e religiosas, o medo de praticar uma ação má, mas segundo eles, assombra-os, obseda-os. É o escrúpulo mórbido. O despertar das tendências naturais é para eles a causa de uma exaltação intolerável, porque aceitam, habitualmente, uma falsa moral e contra a natureza. Para tratar de tal espécie de doentes, compreende-se que será preciso recorrer a um médium curador, gozando, assim como os santos, de uma reputação de taumaturgo tendo uma elevada autoridade moral. Convém mostrar-lhes a falsidade de seu juízo, mas isso depende, sobretudo, do conjunto que se agarra desesperadamente às ideias de família e às superstições religiosas. Obsessão. A mediunidade prova que vivemos todos no meio de um oceano de vida psíquica povoado de seres espirituais. Todos nós somos mais ou menos sensitivos e, por consequência, em certa medida, susceptíveis de ser influenciados para o bem ou para o mal, segundo tenhamos vivido bem ou mal, pelos invisíveis que nos cercam. Se nos sacrificarmos a um egoísmo feroz, a satisfações sensuais constantemente renovadas, teremos em torno de nós forças espirituais inferiores que vivem de nossas emanações fluídicas. Sempre atormentado pelo enxame invisível de seus credores, o homem orgulhoso, sensual, egoísta, esgota-se, lamenta-se e sofre. Por vezes dir-se-ia mesmo que uma vontade intransigente se obstina em colocar, sob os seus pés, armadilhas incessantemente mudadas. Dobrando-se diante de uma fatalidade que o oprime, levou uma vida miserável. Com os nervos à flor da pele, o seu pensamento é impotente para vencer a provação. Irascível, suspicaz, sua alma se revolta, mas em vão. Por acréscimo, seu corpo leva o estigma de uma decadência crescente. Muitas vezes queixa-se de dores de cabeça, como se a sua fronte, as têmporas e a nuca fossem comprimidas em um círculo de ferro. Intoxicado por pensamentos deprimentes, incompreensível, com o cérebro vazio, ele cai em uma apatia mórbida. Sem perceber isso, torna-se presa de invisíveis do mais baixo padrão e corre para uma obsessão que o impelirá a cometer atos ridículos ou maus que o desacreditarão definitivamente aos olhos dos que o cercam. Esse homem passa por um alucinado, porém sofre horrivelmente em seu corpo, em seu coração e em seu espírito. Em um período de lucidez passageira, entre duas crises de furor, se for religioso, ele ora, mas a sua prece é fraca, porque, quase sempre, só é uma fórmula vaga aprendida outrora, em sua primeira mocidade. Ela fica sem eco, porque não é a expressão de seu próprio pensamento. Não é um anelo de sua alma que se eleva confiante e sereno rumo às regiões etéricas. Ela rasteja, ao contrário, pelas cercanias da terra, arrastada pelo interesse ou pelo acicate do sofrimento. Assim, tendo perdido toda a sua energia, toda a sua vontade, o enfermo, porque de fato é, busca um médium curador. O remédio a empregar é claro: livrar o obsedado do domínio psíquico, levantar a sua confiança, restituir-lhe o equilíbrio, dar-lhe em seguida as forças vitais que lhe faltam, depurar o seu ambiente, fortificar a sua vontade e levá-lo a reparar, por meio de uma vida mais nobre e mais generosa, as falhas cometidas outrora contra o seu semelhante e, a fim de lhe permitir conseguir um sono reparador, aconselhá-lo a dormir em quarto ligeiramente claro. Durante o tratamento espiritual, as forças espirituais continuarão a fluir ao paciente.
As más sugestões não influenciarão mais a sua alma. A inquietude angustiosa desaparecerá e o enfermo retomará o seu gosto pela vida. A obsessão se declara quase sempre quando o doente se decide a mudar de vida. Então o obsessor tira a máscara e se mostra. A crise salutar passa e a cura, mesmo que ela custe a vir, é certa ao fim de pacientes esforços. Os casos graves de obsessão reclamam muitas vezes a doutrinação direta do espírito obsessor que está, em certas ocasiões, inconsciente de seu estado espiritual e pensa achar-se ainda na vida terrena. Evocá-lo em uma sessão organizada, com auxílio de um médium clarividente ou de incorporação, presidida por um doutrinador experimentado. Quando o obsessor se manifesta, pede-se-lhe uma explicação de seu ódio contra o enfermo, mostrando-se que a sua obstinação só prejudicará a si mesmo, uma vez que o enfermo será cedo ou tarde libertado de sua influência maléfica. Procura-se fazer com que se esqueça dos males cometidos contra ele na terra, seja por fraqueza, seja por ignorância, demonstrando-lhe que sua felicidade futura depende, antes de tudo, de sua indulgência, de seu perdão. Nos primeiros tempos da doutrinação, o espírito fulmina, ameaça os que impedem de executar a sua vingança, porém esses não se abalam, pois que o espírito não poderá atingi-los em sua própria vida, já que, segundo a lei da afinidade, os seus poderes são limitados aos seus antigos devedores, de acordo com a lei da justiça imanente. Mas acontece às vezes que o obsessor se esconde por detrás de uma máscara de hipocrisia. Procura-se então fazer com que ele se descubra por meio de diálogos em que lhe são exigidas respostas claras e precisas. Por meio de artifícios numerosos, é preciso provar-lhe a sinceridade e um espírito sincero não oporá nenhuma dificuldade em dar satisfação e estabelecer a sua boa-fé. Se o obsessor se esconde por trás de um mutismo calculado de antemão, se recusa a manifestar-se quando é evocado, é preciso usar de uma grande força de vontade e exigir mentalmente a sua presença por um pensamento fortemente concentrado. Nessa ação, o doutrinador será auxiliado por um espírito guia ou protetor. Essa sessão de doutrinação pode ser feita à revelia do obsedado, a fim de evitar uma reação muito violenta da entidade em seu domicílio. De sessão em sessão, a limpeza espiritual do enfermo se opera e finalmente ele, completamente livre da má influência, pode retomar o ritmo de sua vida ordinária, mas tendo sempre o cuidado de colocar-se sob a proteção de entidades superiores por meio da prece. Durante o tratamento, o médium curador evitará de contar ao doente o seu verdadeiro estado, pois seria um crime acrescentar uma angústia terrível à sua doença momentânea. Confiança, elevação moral, perdão, são os três objetivos a atingir, objetivos que permitirão ao doente sair renovado das mãos do médium curador. Alguns casos de obsessão espírita. Tem-se discutido bastante sobre a causa desses fenômenos perturbadores. Quase sempre é procurada no desdobramento da personalidade. Alguns casos típicos de obsessão que adiante relataremos, mostrar-nos-ão que a verdade é bem outra. Nós o escolhemos no notável livro de Dr. Piccone Chiodo, advogado em Milão, Itália, intitulado A Concepção Espiritualista e a Sociologia Criminal. Primeiro caso, em seu artigo intitulado Como me tornei espírita, estampado na Revista Científica e Moral do Espiritismo, o general H.C. Fis expõe o seguinte: certa tarde, nosso médium de incorporação veio, afobado, contar-nos que, naquele mesmo dia, seu pai fora subitamente atacado de alienação mental, que ficara louco furioso e que fora obrigado a amarrá-lo para o conduzir ao asilo de alienados, mantido pelos frades celitas. Veio-nos logo ao pensamento que bem poderia tratar-se de uma obsessão, e então interrogamos os nossos guias, que nos disseram ser realmente assim. Eles nos mandaram evocar o espírito obsessor e doutriná-lo, para que deixasse o pai de Reiners em paz. Assim se fez.
O espírito obsessor contou-nos que se vingava porque o padre Reiners o fizera condenar outrora à prisão e que o martirizaria até que a morte dele se verificasse. Durante 8 dias, todas as noites, reunimos-nos para levar esse espírito à razão, mas sem esperança. Falamos-lhe sobre o perdão das ofensas e lemos o belo capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec trata magistralmente do assunto. Foi em vão. Coisa notável que surpreendeu em último grau os frades celitas, vista que caso igual nunca se lhes apresentara, era que, entre 8 e 10 da noite, o padre Reiners recuperava o juízo e perguntava por que fora internado em uma casa de saúde. Dava-se isso justamente na ocasião em que o espírito obsessor, evocado por nós, manifestava-se em nossa sessão. Mas, às 10 horas e alguns minutos, o obsessor retomava conta de sua vítima e os acessos recomeçavam. Enfim, no 9º dia, o espírito acedeu às nossas ponderações, agradeceu a nossa intervenção e prometeu deixar de hora em diante o padre Reiners em paz, e manteve a sua palavra. O padre Reiners saiu na manhã do dia seguinte, completamente curado, da casa de saúde. Ele viveu ainda longos anos sem nunca ter sabido, pelo menos cá embaixo, o que lhe acontecera. Fez-se-lhe acreditar que súbita indisposição o levara a passar alguns dias entre os frades celitas. Ele não se lembrava, absolutamente, dos seus acessos de furor. Seu filho achou-se no dever de lhe contar que espírito de nome se comunicara no grupo e lhe suplicara que orasse por ele. Depois de haver longamente refletido, o pai disse: creio recordar-me de que, em minha mocidade, há bem uns 50 anos, fiz condenar à prisão, por roubo, um indivíduo com este nome. Está bem. Orarei todos os dias por ele. E ainda se nega a existência dos espíritos e a sua intervenção em nossas coisas. Segundo caso, o Dr. Emile Magnin, de Genebra, Suíça, comenta assim um caso de cura muito notável, obtido em sua clínica hipnótico-magnética. Nestes últimos anos, dentre os numerosos enfermos atingidos por formas variadas de neuroses e que eminentes neurologistas e alienistas confiaram aos meus cuidados, tive alguns casos que parecem abrir novos horizontes à ciência da terapêutica. Eis um caso desta natureza: a senhora G, de 28 anos, atingida por uma dor de cabeça de origem neurastênica, a qual, depois de vários anos, uma obsessão de suicídio se juntara, veio consultar-me. Um exame atento me assegurou tratar-se de um organismo sem qualquer tara física. O lado psíquico, ao contrário, deixava muito a desejar, emotiva, fantasiosa, facilmente sugestionável. A enferma insistia em uma angústia atordoante na nuca, dizia ela, com uma sensação de peso, às vezes intolerável, sobre os ombros. Nesses momentos era possuída por uma vontade quase irresistível de se matar. No decurso de longa conversa, contou-me que, antes de seu casamento, fora cortejada por um oficial que ela amara, mas que razões de família a impediram de desposá-lo. Ele morrera pouco depois e, certo tempo após, essa obsessão de acabar com a vida se apossara de sua pessoa. Aí residia, sem dúvida, a origem de seu pensamento obsedante e um tratamento psicológico impunha-se. Várias sessões no estado de vigília não obtiveram êxito. Procedi, em seguida, a ensaios de reeducação magnéticos e não consegui nenhuma melhora. Depois sugestões imperativas no sono magnético não deram resultados apreciáveis. Resolvi então, com o consentimento do marido, mas à revelia da enferma, agir com auxílio de uma médium que eu estudava já havia algum tempo, e que muitas vezes me maravilhara com a nitidez dos clichês visuais que o seu dom de vidência lhe permitia descrever-me. Tomei todas as precauções necessárias em tal caso. Não disse uma só palavra sobre a sua situação à médium, que pus em presença da doente, depois de a ter adormecido.
Avisei-a de que não lhe faria nenhuma pergunta e que ela não teria senão que me descrever, o mais simplesmente, o que os seus dons de visão psíquica lhe fariam ver. Apenas foi introduzida junto da enferma adormecida em divã, descreveu-me um ser que parecia montado nas costas da paciente. Sem deixar perceber o meu espanto, nem o grande interesse que apresentava, para tal verificação, pedi à vidente que indicasse a posição exata desse ser invisível para nós. E eis o que me disse ela: com a mão direita comprime-lhe a nuca e com a esquerda oculta o seu próprio rosto. Depois, sufocada pela emoção, a médium exclamou: o moço suicidou-se e quer que ela vá se juntar a ele. A pedido meu, ela me descreveu a fisionomia, com expressão um olhar bem estranho, e mesmo o caráter do ser que pretendia ver. Depois, indo um pouco mais longe, levada pelas suas convicções espíritas, se pôs a conversar com o mesmo. Eu a escutava com um interesse crescente e, ainda que sempre céptico, segui o seu exemplo e me pus a conversar com aquele ser hipotético como se eu fosse o mais fervoroso dos discípulos de Kardec. A médium não tirava os olhos da enferma e me transmitia as respostas daquele ser invisível. Sua expressão, cheia de vida, contrastava estranhamente com a da enferma, completamente abatida. Essa conversa bizarra foi longa e agitada. As respostas por mim obtidas denotavam uma natureza violenta, apaixonada e dominadora. Também, apesar de minha impressão de viver naquele instante uma espécie de sonho, não obstante o meu cepticismo, não pude deixar de experimentar um certo alívio, uma real satisfação ao saber da médium que os meus argumentos tinham enfim convencido o espírito, que, tomado de piedade, prometia abandonar a sua obra de destruição e deixar a sua vítima em paz. Eu só despertei a paciente depois de 2 horas da partida da médium e não lhe revelei uma única palavra da experiência que ela devia sempre ignorar. Ao deixar-me, falou-me assim: sinto-me hoje muito aliviada. Na manhã do dia seguinte, veio procurar-me. Estava transformada. Sua expressão, sua atitude, suas vestes, tudo demonstrava uma reviravolta em seu pensamento. Seu natural, sua alegria, seu gosto pelas artes tinham voltado de um dia para um outro e seu marido não a reconheceu mais, uma vez que a sua mudança fora brusca. Depois daquela experiência tão fecunda em resultados, a moça não experimentou mais nem aflição na nuca, nem a sensação física de frio nos ombros, nem a obsessão psíquica de suicídio. Sua saúde tornou-se perfeita desde então e 1 ano após teve 2 gêmeos de muito boa saúde. O Dr. Piccone Chiodo conta que certa vez os espíritos guias explicaram ao Dr. Carlo Wickland, médico e autor da obra 30 anos entre os mortos, por meio de sua esposa e médium, que multidões de espíritos baixos e degradados erram em torno dos vivos e que eles se acham em um estado de perturbação igual ao do sono, de forma tal que não se apercebem do meio em que estão e se julgam ainda vivos, não notam a situação absurda e insustentável na qual se colocam as suas convicções religiosas, do mesmo modo que um vivo, que sonha, não chega a compreender a situação, também absurda e insustentável, na qual se acha ao sonhar, embora aceite como real. Segue-se daí que esses espíritos errantes, sem um fim, são facilmente atraídos pela aura magnética dos vivos sensitivos que têm afinidade com eles do ponto de vista de hábitos viciosos, excessos de todas as espécies ou tendência para o mal. Eles ficam presos, sem poderem sair, sem se aperceberem de sua situação, porém exercendo a sua baixa influência sobre a mente dos vivos. Acha-se aí, ao que afirmam esses guias, a causa principal dos fenômenos de obsessão e possessão nas quais o espírito obsessor não está sempre consciente do mal que causa a sua vítima. Em dado momento, o Dr. Wickland observa: um dia, as inteligências espirituais nos disseram que podíamos controlar a verdade de sua afirmativa e examinar as diferentes condições nas quais se acham os espíritos obsessores,
graças a um sistema de transferência que consistia em fazer com que o obsessor abandonasse a sua vítima para incorporar-se no médium. Isso tinha por consequência imediata a libertar a vítima de sua psicose e de colocar o obsessor em condições de ser abordado por espíritos missionários que o despertavam então para a vida espiritual, para o instruírem em seguida e o elevarem. Acrescentaram ter encontrado em minha esposa um instrumento adaptado para a tarefa, e então me propuseram colaborar com eles para a libertação de espíritos ignorantes e obsessores. Bastaria para tal utilizar-se temporariamente do organismo de minha esposa médium, que nada sofreria com isso. Fazia-me observar, ao mesmo tempo, que, aceitando a sua proposta, chegaria eu a verificar a verdade do que afirmavam. Essa proposta fez com que surgisse, em minha esposa, o desejo de pôr à prova aos espíritos que se comunicavam, tanto mais que, verificando a verdade do que asseguravam os espíritos, numerosos problemas de criminologia e de psicopatia se esclareciam com luz nova. Decidimos-nos então a submeter-nos à audaciosa prova. As experiências obtiveram um êxito admirável, uma vez que o Dr. Wickland, conforme narrou no seu supracitado livro, conseguiu notáveis curas de diferentes formas de psicose obsedante. Ele perseverou durante 30 anos na tarefa o que se propôs. O médico ia às vezes visitar os pacientes com a sua esposa, que estava apta a julgar melhor do que ele se tratava de enfermidade comum ou proveniente de uma obsessão porque, nos casos de obsessão, ela percebia, ao lado do doente, a forma do espírito obsessor. Tudo isso pudera parecer estranho, fantástico, místico para alguns leitores, profissionais da medicina e psiquiatria, porém, acrescenta o Dr. Piccone Chiodo, é preciso não se esquecer do que o Dr. Wickland curava os pacientes declara aos incuráveis pelos seus colegas. Assombramento psíquico. Má sorte, enlutamento. Se a vontade pode, como foi dito acima, dar certas qualidades aos fluidos exteriorizados, se o magnetizador pode dirigi-los para uma determinada pessoa, homem ou mulher, que possui dons psíquicos e um poder de concentração desenvolvida, não poderia lançar contra o seu próximo fluidos perniciosos. Sim, a coisa é possível e acontece que pessoas desorientadas chegam a cometer esse crime de lesa humanidade. Todavia, as suas operações não se realizam sem perigo para elas mesmas. Com efeito, elas se expõem a um choque de retorno muito violento se a pessoa visada lhes é moral ou psiquicamente superior. Que o enfermo reflita, se acredita nos malefícios de uma pessoa mal intencionada, causa inicial do mal que padece. Que comece por não pensar nele. Julgar que a coisa provém daí já é dirigir o seu pensamento para ele. É, sem dúvida, avivar a lembrança dos alarmas, das dores, dos males suportados, é baixar-se ao nível das pessoas malévolas de que se quer evitar a presença a qualquer preço, é, de qualquer modo, abrir a porta abertamente a um adversário perverso. Que o enfermo se abstenha de tal esforço. Nas horas difíceis, que ele se refugie no êxtase de um pensamento cheio de bondade, que ocupe o seu espírito em realizações excelentes, que faça um escudo de ações generosas, que ame sinceramente os que o acotovelam na estrada da vida e se afaste das pessoas de tendências materiais e apaixonadas. Pela força de vontade, pelo descarrego mediúnico e pela sua elevação espiritual, três coisas indispensáveis, ele terá adquirido uma proteção eficaz, e os dardos que lhe forem dirigidos ricochetearão e voltarão, automaticamente, para a fonte que os enviou. E é uma justiça. 8. As influências mentais. Emoções que matam e emoções que fortalecem. A fim de bem fazer compreender a importância do moral sobre o físico, permitimos-nos transcrever, neste livro, a narração de uma das belas experiências dos senhores Fere, Grabichenski, Massari e Bordetti. Para não alongar a narrativa, escolhemos a que demonstra, de modo definitivo,
que o sofrimento moral e a tristeza diminuem a resistência do corpo à enfermidade, em proporções extraordinárias. Passamos a palavra ao Dr. Pierre Vachette, que escreve o seguinte em sua obra intitulada O Pensamento que Cura. Para conseguirem uma precisão maior, os sábios procederam às seguintes experiências. Debaixo da pele de coelhos, introduziram pequenos tubos de vidro fino, cheio de culturas microbianas. Depois submeteram a metade desses coelhos emoções de violento terror, deixando a outra metade deles em repouso. Depois disso, retiraram os tubos e os examinaram. Os que provinham dos animais não espantados apresentavam traços de uma substância esbranquiçada e mesmo uma espécie de rolha obstruía a abertura deles. Ao contrário, o líquido contido nos tubos provenientes dos animais espantados tinha ficado transparente. No microscópio, verificou-se que os traços eram formados por glóbulos brancos que lutavam contra os micróbios e os digeriam. Os tubos, onde se mostravam esses traços esbranquiçados, quase não continham mais micróbios, mas, nos tubos dos coelhos atormentados, encontravam-se bem poucos glóbulos brancos e muitos micróbios. Essas experiências estabelecem, de modo indiscutível, que as emoções deprimentes são os mais terríveis auxiliares dos micróbios que vivem em todos os organismos sem lhes causar o menor dano, mas que exercem os maiores prejuízos desde que diminua a resistência do corpo à ação deles. Compreender-se-á, pelo que precede, que o consolo, a calma, a confiança no futuro, a elevação do espírito, produzidos pelos conhecimentos da doutrina espírita, são elementos importantes de recuperação corporal. Graças a ela, alegria de viver, força de expansão e de equilíbrio, retoma posse de nossa alma, afrouxa os nervos, ativa as secreções glandulares, alivia o cérebro das complicações cotidianas, o que torna um homem, a justo título, otimista e alegre, que dissipa, com uma palavra prazenteira, com um dito espirituoso, o turbilhão de nossos pensamentos. Esse homem é, deste modo, um verdadeiro benfeitor da humanidade. Cada dia ele é acotovelado no ônibus, no usina, no escritório. É habitualmente modesto, um filósofo, que tem o talento de colocar, em justas proporções, os pequenos incidentes da vida. Seu gesto é acolhedor e afável. Ao seu lado, sente-se à vontade. A coragem renasce, as lágrimas secam, a esperança cresce. O curador deve ser assim. E que se não venha a me dizer que o espiritismo é uma coisa austera que não permite nenhum afrouxamento. Tal seria um erro profundo, porque a certeza da sobrevivência, o conhecimento das leis que regem os nossos destinos, o estudo das manifestações espíritas não excluem de nossas vidas as distrações salutares, um bom humor comunicativo, a serenidade moral, a expressão de confiança no futuro. Um homem desconfiado, malicioso, rabugento, que critica amargamente os defeitos de seus contemporâneos, espalharia, nas casas de seus enfermos, fluidos nefastos. A alegria é, pois, um elemento importante para a cura. Orientando a imaginação, ela cria hábitos salutares. O sangue circula mais rapidamente nos vasos do aparelho circulatório, as substâncias tóxicas são eliminadas, a digestão se produz mais facilmente, os glóbulos brancos se multiplicam. Em uma palavra, a saúde reaparece. Imaginação desordenada. Regime mental. Não apenas as forças externas atingem o doente em suas forças vitais, mas também o seu próprio pensamento e sua imaginação desordenada exageram as suas emoções, excitam os seus nervos, provocam uma secreção excessiva das glândulas ou a diminuem, multiplicam as sugestões perniciosas que agem como um veneno em suas veias. Trata-se, então, não de as repelir, mas de as canalizar, de as dirigir, de lhes dar um fim superior. Repelir uma tendência é comprimi-la, é duplicar as suas forças de expansão.
Em física, quanto mais se comprime um gás, tanto mais o seu poder elástico se torna poderoso. Dá-se o mesmo do ponto de vista psíquico. Convém então adaptar a lei moral absoluta aos elementos de resistência encontrados em um indivíduo, de contornar o obstáculo ao invés de o atacar de frente. A vida inteira de um indivíduo é dominada pelas emoções de sua juventude, emoções essas resultantes de choques de tendências intelectuais e morais contra o meio ambiente. Na época da puberdade, principalmente, o instinto sexual desperta e, com ele, surgem os instintos dominadores, cúpidos, combativos. A imaginação é então ocupada por sonhos de grandeza e de poder. Muitas vezes, aliás, esse poder e essa grandeza só são desejados para servir ao sentimento amoroso. As quimeras, que nascem assim, só desaparecem com a idade, que dá a experiência da vida, isto é, o momento exato do real e da ilusão. Mas, repelidas desde o seu aparecimento de trás de uma barreira tirânica construída por parentes do enfermo e diretores de consciência fanáticos, os desejos ficam excitados e os diversos órgãos em um estado de tensão exagerada. O pensamento oculta-se por detrás de uma máscara de hipocrisia. Um drama se desenrola ao abrigo dos traços impassíveis do moço e da moça. Angústia, emoções logo reprimidas, ideias fixas, delírio, vertigem moral, pesadelos, desarranjo psíquico profundo consecutivo à compressão das paixões da mocidade, tudo isso provoca fadiga, as perturbações orgânicas cuja origem fica sutilmente oculta com a cumplicidade do enfermo. Às vezes, entretanto, se a perturbação é levada ao seu paroxismo, a revolta estoura e o moço doente, sem um guia seguro, abandona-se a desregramentos qualificados de vergonhosos por moralistas de curta visão ou dominados pelo que se dirá dele. Acusa-se a caldeira que explodiu porque se abafou sob uma cobertura hermética. Não. É, portanto, erro dos pais, muito bem intencionados e fanáticos, que não querem compreender que a natureza humana tem necessidade desses escapes que a libertam das contingências impostas pelas conveniências. O sofrimento físico e moral se encarregará, todavia, de conduzir o moço, ou a moça, para uma compreensão mais sã da vida. Sofrerá golpes leves ou profundos e a sua consciência se revoltará contra a injustiça, a hipocrisia, os exageros dos seus semelhantes. Porém a hora da renovação soará para ele, ou ela. Na expectativa desse momento libertador, deve o médium curador ajudá-lo a tornar-se um verdadeiro homem, ou mulher, sincero consigo mesmo e com os outros, acolhendo-o com um sorriso, com uma palavra confortadora, que lhe mostrará a sua confiança nele, dará ao seu ardor juvenil um fim elevado e suficiente. Porque a sua vitalidade transbordante tem necessidade de um objetivo mais belo, mais atraente do que o que concebeu até então. É preciso que ele lhe fale da vida vivida, que aceite a discussão, confronte as sugestões do enfermo com os fatos para extrair deles a verdade. Enfim, ele lhe povoará a imaginação de imagens felizes que são o apanágio dos que põem em prática as leis espirituais. Atividade útil a todos, indulgência, perdão, desprendimento material, caridade, prece. E para terminar, além dos tratamentos mediúnicos diretos, o médium curador estabelecerá um laço material com ele por meio de um objeto magnetizado, que lhe dará confiança e o ajudará poderosamente. Os pais, de seu lado, farão tudo o possível para tirar o doente do quadro de sua vida diária, toda impregnada de seus pensamentos, de suas inquietações, recordações de suas quedas. A doutrina espírita, de seu lado, o desembaraçará dos erros teológicos, dos terrores plantados em sua alma desde a sua mais tenra infância, o libertará do escrúpulo supersticioso que aflige tantas almas devotadas e as tiraniza. Assim, imagens reconfortantes se incrustarão no pensamento do paciente, ao passo que,
Em um momento de fraqueza, as palavras do médium curador ressoarão em seu ouvido como um aviso amigável e salutar. De um modo geral, o obsedado, como o imaginativo, devem, segundo a bela expressão de Cury, fazer da vida um sonho e fazer de tal sonho a realidade. E o psicólogo Antonin Emiot, em seu livro Domínio de Si Mesmo, acrescenta o seguinte: não um devaneio, um sonho de acaso absurdo e frouxo, porém um sonho ideal como o do marinheiro com a estrela, sabendo que não atingirá nunca, mas que cada remada mais o aproximará dela. Uma vida sem um ideal é um mar sem a estrela e um inverno sem sol. Efeitos fisiológicos da elevação espiritual. Opinião de um sábio. Escreve o Dr. Alexis Carrel, em sua notável obra Prece, o seguinte: é preciso entender por prece não a simples recitação maquinal de fórmulas, mas uma elevação mística em que a consciência se absorve na contemplação do princípio imanente e transcendental do mundo. Esse estudo psicológico não é intelectual. É incompreensível pelos filósofos e homens de ciência e inacessível para eles. Mas diz-se que os simples podem sentir Deus tão facilmente quanto o calor do sol ou a bondade de um amigo. A prece, que se acompanha de efeitos orgânicos, apresenta certos caracteres particulares. Primeiramente, ela deve ser inteiramente desinteressada. O homem se oferece a Deus como a tela ao pintor, o mármore ao escultor. Ele lhe pertence e aceita antecipadamente o seu veredicto. Inclina-se perante ele, o Senhor dos mundos, sabendo intimamente que a sua vontade infalível e todo-poderosa só quer o bem das suas criaturas, que ela só lhe pode ser favorável para o seu avanço rumo à felicidade espiritual. Ao mesmo tempo pede a sua graça e lhe expõe as suas necessidades e sobretudo as dos seus semelhantes. Em geral, não é quem ora para si mesmo que é curado. É quem ora pelos outros. Essa espécie de prece exige como condição preliminar a renúncia de si mesmo. É uma forma muito elevada da prece do asceta. Os simples, os ignorantes, os pobres são mais capazes desse desprendimento do que os ricos e os intelectuais. A alma deles, menos analítica, menos egoísta, não rompe o anelo do coração. Assim compreendida, a prece produz às vezes um fenômeno estranho, o milagre. Uma comunicação tão perfeita com o plano espiritual é coisa extremamente rara e essa raridade explica das manifestações mais extraordinárias que decorrem de nossas relações com o além. Se a nossa vontade, conduzida pela fé, tem um tão grande poder sobre os fluidos anímicos e ambientes, que pensar da vontade das elevadas entidades espirituais que fulguram na imensidão sideral e dirigem as humanidades. Para elas se volve a inteligência humana liberta do materialismo pseudocientífico e esclarecida pela doutrina contida no estudo dos fatos psíquicos. A substância perispiritual, que envolve o espírito humano, ganha em leveza, em sensibilidade. Seu poder de radiação e de captação aumenta e lhe permite operar prodígios quer em torno de si, quer no interior do corpo humano. 9. O que se deve responder aos enfermos? Como se diz com justa razão, uma desgraça nunca vem só. A pessoa, que procura o médium curador, e atormentada por múltiplas contrariedades que dependem habitualmente de seu estado físico, de seu meio, de seu gênero de vida, de seu caráter, de sua mentalidade. É uma cadeia sem fim. Dir-se-ia que basta que certa malhazinha se solte na trama das provações para que as seguintes se ponham a mover e entrar em ação. É natural, desde então, que o doente procure livrar-se dessa aparente fatalidade, e faça uma experiência. Com uma extrema facilidade, ele desvenda a barafunda de sua vida cotidiana, fala de seus amores, de suas animosidades, de suas dificuldades financeiras, da casa que deve abandonar sob a pressão de um dono implacável, de um caso comercial difícil, de um roubo de que foi vítima, de uma viagem que não ousa empreender, etc. Quando a doença se instala em seu lar,
Eis a miséria, as discussões, as dificuldades materiais que surgem de todas as partes. Dir-se-ia que o enfermo arrasta atrás de si um círculo de desgraças. Com a melhor boa-fé do mundo, ele garante a pureza de suas intenções. É muitas vezes sincero consigo mesmo, mas quase sempre não se apercebe de que ele é sua própria vítima e se debate no turbilhão de seus próprios pensamentos. Sua animosidade contra a má sorte lhe dá um caráter difícil e corrompe as forças mais puras de seu ser, o que provoca uma degenerescência de seu estado físico. Emagrece, sofre, lastima-se, blasfema às vezes contra Deus que o tornou, julga ele, tão vulnerável à dor. E, no entanto, ele viola, cada dia, as leis espirituais e se espanta de ser vítima das sanções que dela decorrem. O médium curador é um curador do corpo e da alma, reagindo um sobre o outro e vice-versa. É o bom samaritano descendo de sua montaria para dar de beber à pobre vítima da sorte. Seria então de mau tom encolher-se de trás de um não possumus intangível sob o pretexto de que se não deve rebaixar e se enfileirar na categoria das pitonisas de feira, das cartomantes ou de astrólogos em busca de alguns níqueis. A intenção faz a ação. Ocupar-se da sorte material dos outros, com o fim moral e de reeducação, não é fazer-se adivinho e rebaixar-se pela causa. Mas é necessário, em tal caso, atrair a atenção do enfermo para o papel providencial e moral do espiritismo, que não pode desempenhar-se senão no caso em que ele se coloque sob a égide das leis que regem o destino humano. O mundo, o universo, está submetido a uma ordem imutável que não podemos conceber em sua integridade. As próprias forças destruidoras cooperam para a evolução da vida rumo a um melhor ser espiritual. Pelo desprendimento material, pelo perdão, pela prece e a meditação, o homem se solta progressivamente do mundo cá de baixo para se elevar em direção a um mundo de luz regido pelo amor espiritual. Elevar-se bem alto para não ver as mesquinharias humanas, saber esperar a maturidade dos outros sem forçar o livre-arbítrio deles, cumprir o seu dever com bondade, calma e confiança, rogando o auxílio do alto. Tais são as lições de sabedoria que ensina o Espiritismo, que nos afasta assim das malhas da sensualidade, do egoísmo e do orgulho que a nossa inferioridade e a nossa ignorância estendem sob os nossos passos. Desde então as faculdades supranormais não podem exercer-se senão do ponto de vista científico, filosófico e moral, em virtude de sua mobilidade e de sua variabilidade, deixando a cada um o cuidado de tirar dele uma linha de conduta pessoal. Assim, a sensibilidade do indivíduo, a sua vontade, a sua inteligência, o seu julgamento não podem ser escravizados e ficam constantemente em suspense diante da multiplicidade das provas que solicitam. A clarividência, com objetivo material, só pode ter por fim chamar a atenção do enfermo para o mundo espiritual, em vista da necessidade de reformar a sua mentalidade. Constitui um excitante, uma provocação à meditação sobre os assuntos mais graves da existência. Não pode ser utilizada de um modo sistemático e irracional. Que admiráveis lições de coisas são as provações da vida. O médium curador deve ser o consolador, o reformador das almas. Intelectuais, tende fé. Dissemos antes que o pensamento do curador age sobre os fluidos psíquicos e lhes comunica, assim como as coisas magnetizadas, líquidos e sólidos, as propriedades que ele lhes transmite. Ao contrário do enfermo, no momento do tratamento ou depois dele, pode aniquilar o bom efeito que lhe é destinado pelo mesmo jogo das forças das almas. Se dizeis a um intelectual para ter fé, ele lhe responderá quase invariavelmente, se for um pouco iniciado, mas eu tenho fé, pois creio na realidade e na eficácia do magnetismo espiritual. Entretanto, a fé comporta uma coisa essencial, a aceitação pura e simples de uma ideia, sem discussão possível, sem exame preliminar. Pela força de sua educação,
O intelectual age no sentido contrário. Ele perquire, sonda, desmonta um brinquedo, um relógio, decompõe a matéria, disseca o corpo humano para descobrir o Deus ex machina que os anima e mantém as partes constituintes. Em uma palavra, ele analisa e, se as suas capacidades lhe permitem, o reconstitui. Mas o espírito de análise, que é um modo de atividade da inteligência, é uma força de demolição, de desagregação, uma força dissolvente, sobretudo quando ela se aplica aos fluidos psíquicos, à vida. Quando o curador se encontra diante de um intelectual, este o interroga, pede que lhe explique o imponderável, examine os efeitos da cura sobre o seu próprio corpo, estuda as reações e, se uma melhora não for imediata, ele duvida e se perde quase sempre nas mais absurdas conjecturas. Malgrado seu, por hábito, ele analisa, em uma palavra, ele não tem fé. Sem que duvide disso, o seu pensamento é um fermento esterilizante. Mata a vida no que ela tem de mais sutil. Na realidade, os fluidos que emite e os seus movimentos criam um meio hostil aos do curador e a cura, tão esperada, não vem. Que fazer diante de um doente tão pouco dócil, tão contrariante? A resposta está no que vamos dizer: o intelectual deve, antes de tudo, não querer compreender a todo preço o que se passa. Sua incompetência nesse terreno deveria aconselhá-lo a deixar a outros, cuja saúde é equilibrada, o cuidado de buscar e às vezes de achar. Que ele rejeite a priori as mil sugestões das pessoas ditas bem informadas, que guarde o seu pensamento na calma e faça de sua melhora um quadro repousante. Ele terá tudo a ganhar se entrar na residência do médium curador pensando: o homem tem virtudes, potencialidades ainda desconhecidas da ciência. As últimas descobertas, a radioatividade dos corpos, abriram a porta para um oceano de forças invisíveis e formidáveis. As forças psíquicas fazem parte destas. Dilema. Então, depois de tudo, meu amigo, que pensais de meu estado? Penso, responde o médium curador, que, com um pouco de paciência, vosso estado irá melhorando de dia para dia. Entretanto, replica o interlocutor, desejo saber se podeis realmente curar-me. Se. Que quereis que vos responda? Se vos digo que o vosso estado depende, em grande parte, de vós mesmo, isto vos dará uma sugestão perniciosa, uma dúvida lastimável, um temor que agirá à revelia sobre o vosso sistema nervoso e provocará um acréscimo de perturbação em vosso organismo. Eu entravo, de certa forma, a cura que buscais e trabalho contra vós mesmo. Viestes, dizeis vós, para que eu vos tratasse. Então afastai de vosso pensamento todo raciocínio que enfraqueça a vossa confiança, arejai o vosso espírito, libertai-o dos termos médicos que mantêm a ideia de doença. Lançai por cima da borda os gemidos inúteis, as imagens de inquietação e de sofrimento. Renunciai uma vez por todas ao que vos intranquiliza, ao fanatismo, às paixões sensuais. Pensai bem, com beleza, com bondade. Distrai-vos dedicando-vos em favor dos mais infelizes. Mudai o quadro de vossas ocupações familiares e, sobretudo, esquecei-vos de vós mesmo na ação altruística. E agora elevai o vosso pensamento a Deus, inteligência infinita, grande dispensador da vida. Ponde toda a vossa confiança na providência, dizendo a vós mesmo que a vossa saúde é, como o vosso caráter, a resultante de vosso passado, de vossa imaginação, de vossa vontade, que o vosso organismo, fortalecido pelos fluidos, pode estar em posição de ultrapassar os obstáculos acumulados por um mau comportamento durante os anos escoados. E, agora, mãos à obra, quereis vós. Ao médium curador. Amigo, este médium curador, ou prestes a sê-lo, convencido da realidade espiritual, tu te debruçaste sobre o sofrimento e pediste para servir. Instrumento do além,
Te tornaste o artífice da bondade, o arauto da boa nova, da sabedoria, da virtude e do amor. Sem medo e sem censura, és um curador do corpo e do espírito. Perto de ti, sentirás palpitar corpos em aflição, estremecerás ao contato de almas desgraçadas, porém caminhes sem temor. A felicidade, que espalharás ao redor de ti, será a tua força e a tua recompensa. Mas sê prudente em teus pensamentos. Faze aí um lugar de honra ao que torna o homem melhor, o amor de Deus e dos homens. Desconfia de ti mesmo. A língua é uma arma de dois gumes. O silêncio é muitas vezes preferível. Desalterando as multidões que têm sede da verdade e da piedade, prosseguirás no teu caminho, com os olhos fixos na meta final, a felicidade dos homens. Sabe também que a dor é por vezes necessária. Desde então, inclina-te perante a vontade soberana que, por caminhos desviados, muitas vezes despercebidos dos homens, os conduz à sabedoria. Pela quietude dos dias de alegria, como pelo calvário de sofrimento, o homem adquire experiência e evolui. Como o calor tórrido e o frio glacial, em se sucedendo, desagregam o granito, assim a dor e a esperança desarticulam, dissociam a nossa indiferença, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a gangue que aprisiona a nossa alma. Que os teus êxitos não te virem à cabeça. Não te esqueças de que és um instrumento dócil nas mãos dos teus protetores espirituais. Tem confiança e nunca volvas para trás. De trás de ti, há a dúvida, o medo, o nada. Diante de ti, ao contrário, a ação, a vida. Na hora do crepúsculo, quando as estrelas cintilam no céu, quando a tarefa foi cumprida, retempera as tuas energias na prece e oferte, em holocausto a Deus, as tuas forças, a tua inteligência e o teu coração. Então sentirás vir a ti as inteligências supraterrestres, as almas devotadas que aplainam diante de ti o caminho que te faz desviar do abismo onde se debatem as misérias humanas. Em teus sucessos, sê humilde e tornar-te-ás um verdadeiro discípulo de Cristo, cujo clarão luzirá sobre a tua fronte. Mãos à obra, obreiro da providência, pois um caminho luminoso te está aberto. Ele te levará a Deus. Fim.